Começa agora mais um Caso de Política, com o apresentador e jornalista José Carlos. O bate-papo franco e aberto. Caso de Política começa agora. Muito bem, estamos chegando para mais um programa Caso de Política. Você que nos acompanha sempre, o nosso muito obrigado por essa oportunidade de estar com você em mais um Caso de Política. Hoje nós temos dois convidados muito especiais, pessoas que a gente tem um carinho, que a gente aprendeu a gostar, enfim, a gente respeita e ama todos, não é verdade? E quando tem um currículo muito especial, fica melhor ainda para nós. Bom, eu quero convidar aqui ele que é professor de carreira e foi vereador lá no município de Seropédica. O nome dele, professor Ivan. Por favor, professor. Muito bem, esteja à vontade. Bom, ele foi secretário interino de obras no município de Queimados. Ele foi secretário de Serviços Públicos também no município de Queimados, na Baixada Fluminense. Ele foi secretário de Estado de Obras pelo Rio de Janeiro. Olha que currículo bacana. Tenho certeza que você já ouviu esse nome por algum lugar no estado do Rio de Janeiro. Por favor, queira entrar e participar do Caso de Política, Rogério Brandi, por favor. Muito obrigado. Esteja à vontade. Bom, gente, o bate-papo de hoje será assim, né? Nós vamos conversar com o professor Ivan, que é esse cara bacana, né? Essa pessoa bacana que vai falar um pouco do município de Seropédica, vai falar um pouco de educação, né? Vai falar um pouco da Universidade Rural lá no município de Seropédica, enfim, trazendo um pouco da sua experiência vivido na política. E na sequência nós estaremos batendo um papo com ele, que foi secretário interino de obras no município de Queimados, também na Baixada Fluminense. Depois foi secretário de Serviços Públicos na cidade de Queimados. E aí, né, um currículo desse maravilhoso, ele acaba avançando e passa a ser, então, secretário de Estado de Obras pelo Rio de Janeiro. Bom, vou me sentar agora para a gente começar esse bate-papo muito especial. Percebem vocês que a coisa está mudando um pouquinho, né? Mudando um pouquinho. Nós temos aqui, pedir os convidados aqui para, olha, uma canecazinha personalizada aí do programa, né? Olha aí, gente. Não é fake news não, hein? Água de verdade. Só um minuto. Pois é, senão o pessoal diz, ó, é fake news. É assim, né? A gente acaba tendo que justificar a todo tempo. Bom, vamos começar com ele lá do município de Seropédica, né? Jovem professor Ivan. Professor Ivan, em poucas palavras, se apresente para nós, para o nosso público, para as pessoas que acompanham o Caso de Política. Fale um pouquinho do seu perfil para nós, fale um pouquinho de Seropédica, como é que é essa trajetória, você que é oriundo da cidade de Seropédica. Bom, em primeiro lugar, Zé Carlos, quero agradecer o programa Caso de Política, agradecer em especial a sua pessoa, esse jornalista brilhante que você é, e toda a sua equipe. E também não posso deixar de chamar a atenção aqui e agradecer pelo muito jovem, né? Muito obrigado por isso. Então, eu sou nascido e criado em Seropédica, sou oriundo da Universidade Rural, e a Universidade Rural, para quem não sabe, fica no município de Seropédica. Eu sou filho de funcionário da Universidade Rural. Ingressei minha vida política na Universidade Rural quando entrei para o Colégio Técnico, que é o CETUR, né, Colégio Técnico da Universidade Rural. Fiz técnico em agropecuária. Ali eu fui presidente do Grêmio Estudantil, já naquela ocasião. Depois entrei para o curso de Biologia, fui presidente do Diretório dos Estudantes de Biologia e membro do Diretório Central dos Estudantes. Então, a vida estudantil me colocou na política. Eu sou oriundo do movimento estudantil. Consegui me formar e fiz uma pós-graduação em entomologia médica na Fiocruz e um mestrado também na Universidade Rural em Ciência e Tecnologia de Alimentos, onde eu trabalho hoje. Fui vereador no município na legislatura de 2016 a 2020. E estou sempre caminhando dentro do município, vendo as demandas do município, e estou muito ligado à política de Seropédica. Nunca deixei de fazer a política, porque a política faz parte da nossa vida. Muito bem, a gente vai falar muito sobre isso, vamos bater um papo com relação à política
no município de Seropédica, já tem algumas perguntas. Vamos falar também dessa sua vida dentro da Universidade Rural, no município de Seropédica. Falar um pouquinho também dessa questão da educação e a política. Há quem diga que a educação e política caminham na mesma via, né? No mesmo sentido. Bom, coisas do futuro. Agora eu quero bater um papo com ele, que tenho certeza, você que não ouviu falar, não sei, talvez por falta de sorte, porque esse nome ele pairou por todo o estado do Rio de Janeiro. Mas antes de pairar pelo estado do Rio de Janeiro, ele abrilhantou com seus serviços a cidade de Queimados. Ele foi secretário interino de obras naquela cidade, depois passou a ser secretário de serviços públicos. E aí, com um currículo desse, começou, né, a alçar voos mais altos. E aí acabou sendo secretário de Estado de Obras pelo Rio de Janeiro. Quero que o senhor se apresente com esse currículo maravilhoso, fale um pouco com o nosso telespectador, diga um pouco quem é Rogério Brandi, como é que Rogério Brandi surge como esse foguete na cidade de Queimados, por favor. Obrigado, Zé Carlos. A oportunidade de estar aqui no programa Caso de Política, na TV Rio, no canal TV Rio. A oportunidade de estar aqui, podendo contar a nossa história, né, a nossa experiência. Agradecer ao telespectador, em especial à população de Queimados, a oportunidade de trazer aqui algumas propostas, algumas ideias para o telespectador da TV Rio. Eu sou nascido em Queimados, onde eu estudei e trabalhei. Me formei em Direito na Universidade de Nova Iguaçu e tive a oportunidade de ser convidado pelo prefeito à época, Maxi Lemos, para acompanhá-lo na sua equipe, para colaborar no desenvolvimento da cidade de Queimados. Ocupei interinamente a Secretaria de Obras. Logo em seguida, fui convocado para a Secretaria de Serviços Públicos, onde tive boas experiências, desenvolvi bastante conhecimento, conhecendo as dificuldades da cidade, e onde eu pude adquirir relacionamentos a nível político, a nível administrativo. Tive algumas experiências a nível de convênio, tive a oportunidade de ter alguns relacionamentos em convênios em Brasília, onde a gente conseguiu captar alguns recursos para a cidade. Ocupei interinamente a Secretaria de Administração Pública para colaborar no momento de transição da Secretaria. E, logo em seguida, eu fui convidado para trabalhar na Agenersa, que é a Agência Reguladora de Energia do Estado do Rio de Janeiro. Logo em seguida, o deputado Maxi Lemos ocupa a Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado e me convida para o cargo de subsecretário de Logística, onde eu permaneci até março de 2022. Quando o deputado precisa sair do cargo para concorrer ao pleito, e eu ocupei a Secretaria de Infraestrutura e Obras. Tive a oportunidade de conhecer uma equipe técnica muito apurada, com quem eu desenvolvi projetos muito importantes para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e pude colaborar com o governo Cláudio Castro. Ufa! Olha, gente do céu. Vou dizer a vocês, hein? Que currículo invejável. Eu vou voltar com o professor Ivan já, mas antes eu quero fazer uma observação aqui. Isso aqui nem está no meu script de pergunta da nossa produção, mas eu quero fazer uma colocação aqui, o Rogério Brandi, muito importante, porque o que dá a entender, ouvindo a sua fala, é que então, na época, prefeito e hoje deputado federal, Maxi Lemos, ele teve uma visão apurada, deu sorte, não sei se deu sorte ou acertou, em trazê-lo para próximo, e hoje vocês têm essa caminhada quase que de mãos dadas, não é isso? O Max é um gestor de grande potencial, né? Capacidade de entrega comprovada, né? Teve uma reeleição com 93% dos votos válidos. Isso mostra sua capacidade de entrega, sua capacidade administrativa, e eu tive a oportunidade de trabalhar e aprender com ele todo esse dinamismo e competência na entrega daquilo que se propõe a fazer. E
Tem um bom relacionamento de amizade também? Nós somos muito amigos, já vivemos momentos difíceis de trabalho, onde ele sempre esteve ao meu lado, sempre me credenciou e sempre confiou no meu trabalho, e a recíproca também é verdadeira em relação a ele. Muito bem. Aqui, como é que é sair da... Essa também não está no script, hein? Essa eu vou te pegar no pulo aqui. Como é que é sair da Universidade Rural do município de Seropédica, professor Ivan, e de repente você surgir na política como vereador? Já existia no seu subconsciente alguma coisa assim, poxa, eu acho que eu posso ir mais, eu acho que eu posso ajudar o município, eu acho que eu posso fiscalizar um pouco mais. No seu subconsciente já existia isso? Porque, assim, eu não sei se isso é verdade ou não, mas dizem que a Universidade Rural de Seropédica, ela é uma cidade dentro da cidade. Pode explicar para nós? É verdade, é verdade. Normalmente não tem essa correlação da universidade com a política e com os agentes políticos. É realmente independente? A Universidade Rural ela é independente ou em algum momento se cruzam? Não, em algum momento se cruzam, mas são dois orçamentos distintos, são duas administrações distintas, mas que uma das minhas bandeiras de luta sempre foi essa interação entre as duas esferas, entre o município e a universidade, entende? E eu sou um pouco diferente nesse quesito, e tanto é que consegui galgar ser vereador no município, conseguiu alcançar o objetivo de ser vereador. Sim. No município. Não fui o único da universidade, outros funcionários técnicos administrativos já foram vereadores, mas poucos. Muitos tentam, mas poucos conseguem. Mas eu, especificamente, devo isso ao longo da história da minha carreira acadêmica como professor. Okay. A minha carreira de professor me colocou em diversos diversos bairros do município. Então, antes de eu entrar para a universidade, eu fui professor do estado e trabalhei em várias escolas do município e em vários bairros diferentes. E eu sempre fui muito povão, eu sempre gostei muito de relacionamento, de criar relacionamentos, como o próprio Rogério falou aqui. Isso é muito importante, mas isso é uma coisa que você não força, é uma coisa que tem que ser natural. E sempre foi natural para mim isso. Então, isso me ajudou muito. O fato de eu ser professor, estar ali dando aquela aula de biologia, era sempre chamado para ser paraninfo, patrono de turma. Bacana, então, isso aí realmente me alavancou. E eu já tinha aquele viés político do movimento estudantil, começou aquela coisa toda, graças a Deus, deu certo. Foi só um degrauzinho para abraçar, né? É verdade, é verdade. Bom, vamos fazer o seguinte, eu acho que a nossa produção preparou aqui, com relação ao nosso ex-secretário de Estado, agora eu vou colocar sempre assim, ex-secretário de Estado de Obras, o Rogério Brandi. Nós temos a primeira pergunta, e parece que tem algumas imagens ou vídeo, enfim, não sei. Mas eu já vou colocar a primeira pergunta aqui para você que nos acompanha, telespectador. E essa pergunta ela é direcionada ao Rogério Brandi, porque quando você é convidado a ser um secretário de Estado, estou falando de obras, mas pode ser um secretário de Estado de qualquer pasta, é uma responsabilidade muito grande, né, Rogério Brandi? É uma confiabilidade muito grande do governador para baixo, confiar nas suas mãos uma pasta tão importante, não é verdade? Então, eu quero aqui abrir o nosso monitor e ver o que nós temos aqui com relação à primeira pergunta para o nosso querido Rogério Brandi. Rogério Brandi, nos fale um pouco, né, da ordem de início das obras do Rio Abel, que começou, né, lá na divisa entre Queimados e Nova Iguaçu. Não é isso mesmo? Foi isso mesmo ou eu estou enganado? É isso mesmo? É isso mesmo. Como é que é aquilo? Aquilo ali, eu me lembro, Rogério Brandi, e eu falo isso com muita propriedade, porque eu trabalhei em vários municípios da Baixada Fluminense, e Queimados sempre teve esse apelo muito grande. Eu lembro uma vez, na ocasião, em campanha política, então, o candidato Max Lemos falando, olha, se um dia nós conseguirmos êxitos de sermos prefeito nessa cidade, nós vamos canalizar esse Rio Abel. E muitas pessoas riam daquilo e tal. E, de repente, a gente vem com essa pergunta. E eu gostaria que o Rogério Brandi falasse um pouco para nós desse feito. Como é que é isso? Fala para nós. Isso é um avanço, né, para a cidade de Queimados. E agora também para... A imagem aqui bonita, ó. Também para a cidade de Nova Iguaçu.
Na verdade, isso tudo começou na gestão do ex-prefeito Max, no programa de canalização de rios. Primeiro canalizou o Rio Abel, um rio que cruza o centro da cidade. Depois canalizou o Rio Camorim, que corta o bairro do Fanchen e vai desembocar no bairro do Glória. E agora, à frente da CEINFRA, nós tivemos a oportunidade de, em parceria com os técnicos da Prefeitura de Nova Iguaçu e os técnicos da CEINFRA, desenvolver um projeto que canaliza o rio, da Rua Coronel Monteiro de Barros, em Austin, no município de Nova Iguaçu, e vai emendar no primeiro trecho canalizado pelo prefeito Max, em Queimados. Então, isso vai desenvolver os bairros Zenite, Pedreira, Nova Cidade, dando melhor qualidade de vida para essa população ao redor, né, por onde o rio cruza, dando melhor acessibilidade, porque o rio, essa obra prevê, além da canalização, algumas pontes, passarelas e algumas quadras esportivas e pista de caminhada. Certo. Então, é uma obra que contempla não só a canalização, mas vai também trazer acessibilidade, mobilidade e esporte, espaço esportivo para a população. Isso faz parte de um programa de canalização que começou ainda no governo Maxi Lemos, na Prefeitura de Queimados. E que deu a ordem de início foi dada pelo senhor. É isso lá naquele momento? Isso. O projeto começou ainda quando o Max foi secretário e eu tive a oportunidade de dar ordem de início no período que substituí. E aí ficou bonito. É muito honroso, né, para mim, que sou um morador e cidadão queimadense, poder contribuir dessa forma para uma obra tão importante para a cidade de Queimados e Nova Iguaçu. É muito bacana mesmo. Sim. E detalhe, vou até pedir pro secretário, né, dar uma olhada aqui na nossa câmera aqui da frente, a câmera 2, que aqui a gente pega um pouco mais de ângulo. Tá vendo? Olha que coisa bacana. E detalhe, secretário, eu não sei se é isso, né? É como, por exemplo, o saneamento básico, a drenagem, a pavimentação. Quando vocês canalizam um rio como este, vocês acabam dando mais dignidade aos moradores? As pessoas procuram melhorar um pouco as suas moradias, os seus terrenos? É isso também? Com certeza, né? Você urbaniza, você melhora o fluxo hídrico, reduzindo, né, as possibilidades de enchentes. Com isso, você cuida da saúde, melhora a segurança. Nesse trecho de caminhada, a iluminação passa a existir, e alguns pontos de quadra esportiva, onde a população vai ter um espaço para poder praticar o esporte. Ou seja, uma coisa você alavanca a outra totalmente, né? Vem trazendo uma sequência de coisas boas. Vida mais saudável para a população, né? Maravilha. Esse é o objetivo. E é intenso, para a gente finalizar, que eu vou voltar aqui com o nosso professor Ivan, é intenso mesmo trabalhar com o Maxi Lemos? Tem pessoas que dizem que o Maxi ele é intenso, ele não para, parece um motor. É isso mesmo? É uma máquina de trabalho, de pensamento, de projetos. Entendi. É um grande exemplo para mim. Muito bem. Professor Ivan, vem pergunta para o senhor aí na tela, hein? Ah, professor, vamos lá com a pergunta do professor Ivan na tela. Professor Ivan, que se você ainda não foi, deixa eu falar para você nessa câmera aqui, para você que é da Baixada Fluminense, mais precisamente da região de Seropédica. Se você andar em Seropédica, se você vai em Seropédica na Universidade Rural, ou se você de alguma maneira vai passear em Seropédica, eu tenho certeza que em alguma esquina daquele município você vai se bater de frente com o professor Ivan. O professor Ivan parece que está em todos os lugares ao mesmo tempo, não é isso, professor? Graças a Deus, né, meu amigo? É isso aí, a gente gosta muito de andar, gosta de rua, gosta de povo, e eu acho que o agente político, ele tem por obrigação de fazer isso, né? Entendi. Porque uma coisa é você ouvir alguém falar das demandas, outra coisa é quando, por exemplo, o povo vem para a gente, um amigo, uma amiga, alguém vem e traz uma demanda direta, como em várias ocasiões acontece com a gente quando a gente está andando. Uma pergunta aqui rapidinho, que eu vou para a sua pergunta lá na tela. Claro, claro. Já conhecia o Rogério Brandi pessoalmente, o ex-secretário de Estado? Pessoalmente não, mas eu já ouvi falar muito bem, tá de parabéns pelo trabalho lá que vocês realizaram e realizam. E todo sucesso do mundo para você. Estava conversando nos bastidores aqui com ele, pessoa incrível. Uma calmaria, né, professor? Transmite uma paz, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Vamos para a pergunta do professor Ivan na tela, por favor. Professor, olha lá que eu vou olhar na outra câmera aqui. Vamos ver se a gente aparece aqui a pergunta.
Como a política chegou na sua vida, professor Ivan? Agora eu quero um pouco mais de tempero nesse negócio. A gente falou do professor Ivan, que sai da Rural, né, da Universidade Rural, o professor Ivan. Mas como a política surge? Porque assim, não é só um clamor, tem que ter todo um conjunto, não é verdade? O senhor, por exemplo, é igual o cara, eu quero ser jogador de futebol, mas qual perna que você chuta? Aí o cara fala, eu chuto com as duas. Ué, como assim? Não dá. Não dá para você estar com as duas. Como é que é isso, professor Ivan? Pior que no futebol tem uns fera que chutam com as duas mesmo, né? Bom, na verdade, como eu disse anteriormente, eu iniciei a vida política no movimento estudantil. E na Universidade Rural, mas depois com essa coisa de dar aula em várias escolas, em vários bairros do município, isso me trouxe um apelo popular. As pessoas, os alunos, os pais de alunos me pediam, poxa, você não vem candidato a vereador, porque você sempre defende, eu sempre defendi as causas sociais. Eu acho que, independente de política, a gente tem que olhar pela classe menos favorecida, por aqueles que não têm, muitas das vezes, condições de falar o que precisa, não tem condições de expressar. Então, veio esse apelo e tal. Eu tinha acabado de ingressar para dar aula e tal, e veio uma eleição, isso foi em 2008, e aí eu acabei me filiando ao Partido dos Trabalhadores na época. Eu sempre tive esse viés mais da esquerda, e nós fomos candidatos e conseguimos alcançar a suplência da vereança. Primeira suplência? E tanto é que, naquele momento, a maioria das pessoas que me ajudavam e caminhavam politicamente comigo eram os meus ex-alunos, que eu mando um forte abraço para todos vocês moram no meu coração, entendeu? Mas foi muito bacana, porque foi uma coisa assim que a gente não tinha aquele know-how do que seria depois o professor Ivan e a equipe do professor Ivan que nós temos hoje, de entender como funciona uma candidatura a vereador no município, como Seropédica, município da Baixada, município difícil, é muito complicado. Mas... Deixa eu pegar um gancho aqui, professor. Isso serve para você também, que está nos acompanhando, você que de repente tem esse sonho, porque assim, todo mundo tem direito de sonhar, é bem verdade. Agora, diferente de alguns outros por aí que sonham e permanecem com a cabeça no travesseiro, não se levanta para correr atrás do sonho, quer que o sonho venha até ele, mas ele não quer correr atrás dos sonhos, não é verdade? Então, eu quero te fazer uma pergunta direcionada a esse momento. O professor disputa, então, essa eleição, não vence as eleições, não é um vereador no município, e aí começa um segundo processo. Como é que é isso? Os alunos, as pessoas à sua volta continuam te incentivando para que você dispute uma nova eleição? Como é que fica o coração do candidato que disputou, de repente, poxa, mas eu tinha tanta chance de dizer, por que não entrei? Suplente, meu Deus, mas dava para mim. Como é que é isso? Como é que rola o sentimento? Como é que rolou? Vou falar diretamente para o professor. Como é que rolou o sentimento dentro do coração do professor e depois aqueles que lhe apoiavam? Então, é muito simples, Não pode ter aquele sentimento assim, pô, dava para mim. Na verdade, dava para nós. Ok. Entende? Nós éramos e somos um grupo. Então, a candidatura, você nunca pode ter um projeto pessoal seu. Não é no singular. Exatamente. Quando você tem uma candidatura no conjunto, na pluralidade, você não desiste. Você tem forças. Não depende das suas forças, só das suas pernas. Você tem um monte de gente que carrega você ali, que leva seu nome, que tem um ideal para conseguir te colocar lá, mas não para você ter um projeto pessoal. Correto. De, poxa, muita gente às vezes confunde de você ter um status, ou você ter... Não, você tem que ter ali um projeto na sua mente, junto com todos, e elaborar uma situação onde você realmente represente uma classe. E aí, várias classes. Naquele momento, o professor entendeu que, junto com o seu grupo, a sua equipe, que era possível disputar a próxima eleição e alcançar êxito? Sim, porque, ao contrário de muita gente, na verdade, eu não estava nem querendo. Eu nem queria muito ser o candidato. Entende? Eu não queria muito ser o candidato. E aí depois veio aquela coisa toda, cresceu muito. Nós tivemos uma votação, a primeira eleição, não ganhamos, mas a gente foi suplente. Então,
pronto, virou o candidato preterido para a próxima eleição, vai ganhar a eleição, aquela coisa toda, Eita. e vamos para frente, vamos para frente. Viralizou. Mas aí é interessante, porque essa eleição que todos falavam que eu ganhava, que seria a segunda, eu não ganhei, fiquei de suplente. Depois a gente fala sobre isso. Bom, eu vou chamar aqui no monitor a próxima pergunta do Rogério Brandi. Secretário de Estado, eu não consigo... Eu tenho dificuldade, gente. Eu não consigo chamar o Rogério Brandi. Eu estava ali nos bastidores, no camarim. O Rogério Brandi não é mais secretário, não está mais secretário de Estado. Mas não tem jeito. Eu vi o Rogério Brandi em tantos e tantos municípios por esse Rio de Janeiro. Aliás, Petrópolis, por exemplo, que o diga, né? Cidades que o Rogério Brandi, juntamente na ocasião com o Max Lemos, hoje deputado federal, com o governador Cláudio Castro, enfim. E isso ficou no meu subconsciente, o Rogério Brandi. De chamá-lo sempre, secretário Rogério Brandi, secretário de Estado. Não tem jeito, ficou. É assim, é coisas que marcam, que marcam a vida da gente ou que marca a vida da gente. Tenho certeza que, como eu, você também que está em casa, tenho certeza que você, vendo o Rogério Brandi aqui, foi o secretário que teve no meu município. Olha, foi o secretário que realizou aquelas obras, deu ordem de início. Quantas obras de ordem de início o secretário Rogério Brandi não deu? Na verdade, pergunta na tela, o Rogério Brandi aqui, e eu vou procurar aqui no meu monitor aqui, por favor, vamos lá. Rapaz, em sua atuação como secretário de Obras de Estados, o projeto habitacional no Complexo do Alemão foi um desafio, Rogério Brandi, por favor? O projeto do Complexo do Alemão, além de ter sido um desafio, foi assim uma grande conquista, né? As áreas já estavam reservadas desde 2011, com as chuvas que ocorreram no estado, e em função da burocracia não ter sido concluída à época, nós tivemos a oportunidade de poder desenvolver novamente esses projetos, adequar as documentações das áreas e tivemos a oportunidade de dar início às obras de construção dessas unidades. Eu queria aqui destacar e parabenizar o grupo de mulheres que desde 2011 cuidaram desses terrenos para que eles não fossem ocupados e estivessem disponíveis até hoje, para que a gente pudesse finalmente construir essas unidades habitacionais. Secretário, mas que dificuldade, imagina você numa comunidade, as pessoas já acham, desculpa até interromper, Rogério, as pessoas já acham que, por exemplo, o Estado não consegue entrar nas comunidades. E aí depois coloca nas mãos das mulheres um compromisso desse, deu certo? Não foi colocado pelo Estado, elas assumiram, que bacana, porque entendiam que se elas não tomassem essa atitude, dificilmente essas obras aconteceriam e seria perder a oportunidade, e elas conseguiram, estão de parabéns, no ato de ordem de início, com a presença do governador Cláudio Castro e demais autoridades, elas foram homenageadas, foram lembradas, então elas tiveram um papel fundamental, além da equipe técnica que desenvolveu os projetos, todos foram muito importantes para que essas obras finalmente pudessem ter o início no Complexo do Alemão. Que bacana, a gente está vendo aqui as imagens, né? Aqui, no seu monitor aqui, a gente está aqui acompanhando as imagens e vou te dizer, é um desafio muito grande. Como é que foi no seu momento, rapidamente, resumindo, o secretário Rogério Brandi, trabalhar com o governador Cláudio Castro? O governador Cláudio Castro foi fundamental no momento de renovação do Estado. Ele reorganizou as finanças, conseguiu criar mecanismos para que o Estado voltasse a ter saúde financeira para poder fazer investimentos em todos os municípios. Então, isso permitiu que obras de infraestrutura, obras de desenvolvimento, que deram a capacidade para que esses municípios pudessem ter novamente a capacidade de crescer e de melhorar o desenvolvimento industrial, comercial. Então, o governador Cláudio Castro foi importantíssimo nesse novo momento do Rio de Janeiro. Muito bem. Professor Ivan, vamos ver o que nós temos do professor Ivan aqui na tela, por favor, professor acompanhando ali, acompanha por aqui. A educação... Aí ela aí, professor, olha ela aí. A educação e a política conseguem ou deveriam caminhar na mesma direção? Eu quero uma pergunta enxuta para os nossos telespectadores, porque as duas partes acabam sendo sua, né? Professor de carreira, mas depois
viveu uma vida como vereador lá no município de Seropédica. É possível? Dá para caminhar as duas coisas? Eu, como professor e agente político, não posso me eximir dessa pergunta de maneira nenhuma, Por favor. né? E eu acho que sim. Eu acho que e tem que ser assim. Na verdade, elas podem e devem, apesar de muitas das vezes a gente não conseguir. Uhum. Então, eu acho que, na verdade, a política ela tem que ser uma ferramenta para melhorar a educação. Eu quero dizer que eu tenho a opinião de que a educação ela chega a ser maior do que a política. Uhum. Porque é através da educação, eu acho que é o único viés, a única realmente coisa que a gente tem certeza que pode mudar uma sociedade. O secretário estava mostrando ali a obra maravilhosa dos rios, da drenagem e tal, mas se você não tem uma educação naquela população para manter aquilo, você sabe que daqui a pouco vai ter que fazer manutenção. Então, educação não é só a escola em si, a educação de uma maneira geral. Uhum. Eu acho que valorizar o profissional da educação, isso é realmente uma obrigação de todos os governos. Muitas das vezes a gente não consegue fazer da forma que gostaria, mas isso é só um dos passos importantes para a gente alcançar uma educação de qualidade. Uma colocação bem rápida para o professor. Se, digamos que amanhã ou depois o senhor voltasse a ser, sei lá, um deputado, um senador, ou até mesmo voltasse a ser um vereador em algum município, não sei se Seropédica ou tantos outros, não seria interessante que a matéria política ela fosse colocada na grade das escolas, né? Na grade municipal, estadual, genuinamente? Porque, assim, você falar de política parcialmente é fácil. Estou te perguntando como professor, estou te perguntando, não seria legal, por exemplo, hoje nós vemos muitos jovens militando na política, muitos jovens que hoje têm mandatos políticos, mas sei lá, dá uma impressão que poderia fazer mais, ter uma matéria dentro das escolas. Eu vejo que seria importante, sim, com muita cautela, com muito Claro. cuidado, porque essa coisa de direita e de esquerda que polarizou aí no Brasil, isso a gente não pode levar isso a ferro e fogo como foi levado, Uhum. porque a educação não tem que ter bandeira nem de Não, esquerda não nem de mesmo, direita, não mesmo. entende? Na verdade, a gente tem que galgar uma educação de qualidade, pública, acesso a todas as classes, entende? Então, assim, eu falo às vezes, as pessoas, mas é porque você é de esquerda. Não, eu comecei, mas hoje não tem de esquerda, não tem de direita, eu acho que tem diálogo. Mesa de diálogo. Uma mesa de diálogo, para você chegar realmente aonde a gente precisa, que é uma educação de qualidade, que não é só valorização do profissional. Uhum. É valorização do profissional, é formação continuada, são condições de trabalho, é a população bem assistida em todos os sentidos, porque se você tem uma população que não tem saúde, que não tem saneamento, o cara chega na escola, ele já não tem aquela vontade de estudar, perspectiva de vida. Nós temos que tratar a educação dentro de um contexto todo, geral. Não adianta só falar, vou aumentar o salário do professor, não é só isso. Isso é, assim, o pontapé inicial. Claro. Bom, vamos voltar para o secretário, ex-secretário de Estado, Rogério Brandi. Difícil, gente. Como é difícil tirar uma letrinha. Como é difícil, meu Deus do céu. Vamos para a tela. Aqui no nosso monitor vai aparecer aqui a próxima pergunta direcionada. Secretário Rogério Brandi, o Hospital do Câncer em Friburgo também tem... O quê? Também tem a sua assinatura. Nos fale um pouco sobre lá o hospital. Fala conosco, secretário. O Hospital do Câncer também é uma grande conquista. Obras paralisadas também desde 2011. E graças à recuperação financeira do governo do Estado, na gestão do governador Cláudio Castro, nos possibilitou a capacidade novamente de investir. E com a sensibilidade do governador, ele determinou total prioridade na retomada dessas obras paralisadas, em especial o Hospital do Câncer. Correto. Que tinha um apelo que era justamente desses moradores dessa região que viajavam 3, 4 horas para poder chegar à capital para fazer os tratamentos. Misericórdia. Pacientes viajavam debilitados e suas famílias,
às vezes saíam de manhã da região serrana e só retornavam à noite. Então, isso implicava em um desconforto muito grande para o paciente e para a família, despesa. Então, o Hospital do Câncer, em funcionamento na região serrana, vai atender toda essa região e dar muito mais dignidade a esses pacientes que sofrem de um mal tão violento que atinge a toda a humanidade. Então, graças à sensibilidade do governador Cláudio Castro, a gente teve a oportunidade de participar e poder finalmente dar ordem de início a essa obra tão importante. Muito bem, a gente vai. Estamos precisando aqui dar uma parada para o nosso intervalo, mas antes eu quero, em rápidas palavras, secretário, quando uma obra com essa pujança, com essa importância e com esse viés, né, acontece, o senhor, quando chega em casa, que põe a cabeça no travesseiro, o senhor diz, puxa, graças a Deus. Qual é a reação do secretário? Como é que o Rogério Brandi, com a família, ao lado da família, se sente quando uma coisa sai do papel e se torna uma realidade? A gente que sai do município, né, que nasceu e cresceu no município muito sofrido da Baixada Fluminense e tem a oportunidade de representar toda essa população que sofre muito há muitos anos e poder levar melhor qualidade de vida aos cidadãos fluminenses, a toda a cidade do estado, isso nos honra muito. Mas eu queria voltar aqui no Hospital do Câncer, em Nova Friburgo, e prestar minha homenagem aqui ao vereador José Carlos. Opa! Foi um grande protagonista, né, e um grande lutador para que isso também pudesse acontecer, e até hoje ele é um grande ator, um grande cidadão empolgado e acompanha todas essas obras no dia a dia para que elas fiquem prontas o mais rápido possível. Então, eu queria agradecer aqui ao vereador e mandar um abraço para ele, onde a gente conseguiu construir uma amizade bem bacana. Um abraço, Zé Carlos. Pois é, ainda tem um nome especial, né? Zé Carlos, enfim. Agora, o Ivan, professor Ivan, cada pessoa tem a sua particularidade, né? Você, ao seu lado, o ex-secretário de Estado, Rogério Brandi, ele trata disso com uma calmaria tão grande, né? Você não vê nele uma empolgação, um desespero. Ele trata desses feitos maravilhosos que pôde ser proporcionado em sua época como secretário de Estado de uma maneira tão tranquila, né? Uma calmaria. Você vê isso também, não? Vejo sim, isso eu acho importantíssimo, porque você faz as coisas com uma consciência mais calma, com uma situação que você consegue avaliar melhor cada situação. Para que afobação, né? Tem que fazer na medida certa. Concordo, é isso aí mesmo. Vamos de pergunta para o professor Rogério. Ah, não, Rogério não. Professor Ivan. Secretário Rogério Brandi e professor Ivan. Vamos aqui, olha. A sua passagem pelo Legislativo de Seropédica trouxe-lhe algum aprendizado que ficará para todo sempre? Amém, amém, o professor Ivan? Tudo na vida traz aprendizado, Sim. né? Você não vai passar 4 anos numa Câmara de Vereadores e não ter aprendizado. Tivemos muito aprendizado. Mais acertou ou mais errou? No nosso mandato? Mais acertei, pelo amor que de Deus. bom! Mais acertamos. Sim. Acertamos. Então, assim, de aprendizado, você aprendizar a valorizar cada vez mais os seres humanos. O ser humano nunca é inegociável. Nunca deixe a sua essência nem 1 milímetro, porque a essência de cada um é o que faz você ser especial. Correto. Não tem, foi secretário, o outro foi doutor, mas às vezes um ser humano dentro da sua simplicidade, ele consegue fazer coisas grandiosas, entende? Mas porque ele não foi tentar fazer igual o outro, ele fez do jeito dele, na essência dele. Eu acho que isso, eu consegui manter a minha essência, mas hoje eu digo para você, se tem uma coisa que eu aprendi, você nunca deixe nem 1 milímetro da sua essência sair. Que bom. Isso é assim inegociável para mim, sabe? Em alguns momentos... Não perder as suas origens? Em alguns momentos, você acaba não conseguindo manter
e aí você acaba não fazendo aquela força para você manter, mas você tem que manter. E também aprendi muito com a experiência, essa calmaria que você colocou Rogério aqui. Brandi aqui, Eu via dentro do Legislativo, tive contato com vários prefeitos, deputados, e sempre eu observava quem buscava o diálogo realmente, colocando muitas das vezes o seu ponto de vista, e depois, não, realmente eu vou voltar atrás aqui, porque isso é muito importante. Claro. O diálogo é muito importante. Muito bem, vamos para o secretário, ex-secretário, não tem jeito, como é difícil, rapaz. Ex-secretário de Estado, Rogério Brandi, tem pergunta aqui no monitor, nós vamos saber qual é a pergunta para o Rogério Brandi. Vamos lá. Em Queimados, e na sua opinião, é importante, em Queimados, na sua opinião e na sua gestão, como, na verdade, aqui, nós vamos fazer aqui um parênteses aqui, como secretário de Serviços Públicos e interino de obras. Quais foram as obras mais importantes que saíram do papel? Apesar de ter ficado interinamente na Secretaria de Obras e também efetivamente no Serviço Público, eu pude participar de obras importantes na cidade. Na construção do túnel Ármico, foi uma obra de mobilidade muito importante. Ela liga um bairro ao outro, liga, né? o bairro do Glória ao bairro do Fanchen. A gente só tem um viaduto e, no momento de muito trânsito, fica sobrecarregado. E o túnel deu maior mobilidade de trânsito para a cidade. Foi uma obra importante, mas eu queria destacar aqui uma obra que eu tive a oportunidade de participar, não à frente da Secretaria de Obras, mas como participante do governo, né, do governo Max, que foi na área de habitação, que é uma necessidade muito grande na cidade, na Baixada Fluminense, acho que no Brasil, a deficiência de unidades habitacionais. E nós tivemos a oportunidade de sermos pioneiros no estado do Rio de Janeiro, no programa Minha Casa Minha Vida. E nós tivemos a oportunidade de construir 1.500 apartamentos no bairro do Valdariosa, em 3 blocos, e muito me orgulha poder ter participado nesse momento tão importante. E na Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado, nós tivemos a oportunidade agora de retornar nesse condomínio onde nós tivemos a oportunidade de construir, voltamos agora para reformar. Então, todos esses blocos estão sendo reformados, pintados, infraestrutura sendo refeita, e em breve a obra estará sendo concluída. A obra foi dada início, na época, pelo secretário Max Lemos, e eu tive a oportunidade de acompanhar no período que estive ainda na Secretaria de Infraestrutura e Obras. E, mais alguns meses, a obra estará sendo entregue para os moradores do condomínio Valdariosa. Que privilégio, diga-se de passagem, gente. Aqui que história bacana aqui do ex-secretário de Estado, Rogério Brandi. Começou a obra lá no governo Max ainda, né? As pessoas, e não tem nada, Rogério Brandi, não tem nada que pague, o professor Ivan, quando a pessoa, de repente, pagou aluguel uma vida inteira e ela recebe do Minha Casa Minha Vida, enfim, um lar que ela pode chamar de seu, esse brilho, as lágrimas às vezes vêm à tona, não tem nada que pague. Eu acho que isso a população jamais irá esquecer esses nomes. Tanto o hoje deputado federal Max Lemos, também, e do Rogério Brandi, que volta anos depois lá no estado e ajuda a fazer toda a reforma daquele lugar. Parabéns, mais uma vez, é algo maravilhoso, e parabéns Queimados por isso, né? Vamos lá, pergunta do professor Ivan, está na tela aqui. O que eu posso perguntar para o professor Ivan, hein, gente? Professor Ivan, na sua opinião, a política... Ih, papai, olha aí, hein? Na sua opinião, a política maltrata, escraviza ou ensina? Ai, meu Deus do céu. Na verdade, né, Zé? Um pouquinho de cada coisa, de talvez? Política que nós estamos falando, né? Sim. E de que política nós estamos falando? Tem política que maltrata, sim, dependendo de determinadas situações, escraviza, mas tem a coisa boa, o lado bom. Eu não sei se a pergunta foi nesse sentido, no sentido que a política também escraviza, porque vira uma cachaça de certa forma, positivamente, né? O cara, ele pode até não ser candidato, mas ele continua ali no viés político porque gosta. Pelo menos eu sempre gostei da política.
independente de ser candidato ou não, entende? Uhum. Mas eu acho que ela tem que ser uma ferramenta em prol da sociedade, de melhoria de qualidade de vida, de buscarmos obras, de fazermos leis para ajudar a população. Uhum. Eu, por exemplo, quando fui vereador, fiz a única lei até então que visava a acessibilidade e deficiente físico do município, Uhum. entende? Então, assim, você tem que buscar isso. Buscar botar a política a serviço da população. Aquilo que você falou, porque ela nasceu para isso. E não adianta falar, mas você é político. Política está na nossa vida, política está na igreja, está no clube de futebol, política está na sua família. É o dia a dia. É o dia a dia. Uhum. E nós, como agentes políticos, nós temos que, sim, estar sempre buscando ali as melhorias para a sociedade. Quando fui vereador, eu busquei muita coisa que hoje o prefeito professor Lucas tem realizado. O professor Lucas, para quem não sabe, hoje é o prefeito do município de Seropédica, a quem nós tecemos aqui um abraço e parabenizo a ele também pelo bom trabalho acontecendo na cidade de Seropédica. Exatamente, realmente ele está de parabéns, está fazendo um bom trabalho. O professor Lucas realmente tem mostrado serviço de qualidade para o povo de Seropédica. Inclusive, dia 14, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele vai inaugurar a ciclovia, porque entre o quilômetro 49 e a Universidade Rural foi feita uma ciclovia. E ali havia uma ponte, essa ponte caiu. E essa ponte estava anos, as pessoas colocando sua vida em risco, tendo que vir à pista para acessar a segunda parte da ciclovia. Isso foi uma bandeira que nós trabalhamos muito no nosso mandato. Nós não conseguimos realizar a obra, porque nós não éramos executivo, quem realiza a obra é o executivo, mas nós conseguimos soluções, apresentamos para o prefeito da época, realmente acabou não acontecendo, mas eu tenho isso tudo documentado. Que bom, conseguimos uma resposta positiva do Ministério das Cidades na época. Conseguimos uma resposta positiva, que também mandamos ofício para o Ministério do Exército, segundo Comando do Leste, se não me falha a memória, que ajudariam a gente a fazer, mas eu dependia de algumas situações, algumas conjecturas também pelo Executivo, e a gente acabou não conseguindo. Mas batalhamos muito, muito para aquilo ali. Muito bem. E graças a Deus eu fico muito feliz hoje. Estarei lá com o prefeito professor Lucas na inauguração da ciclovia. Levantando a bandeira. Opa, deu certo. Eu acredito que quando nós falamos, por exemplo, a política maltrata, eu não sei, os senhores de mandatos, né? Esteve no mandato, o senhor esteve no mandato. Quando você é traído na política, eu acho que te maltrata, te arrebenta, né? Te arrebenta. Quando você é traído, e não tem ninguém que na política, militou na política, que nunca tenha sido traído. Esquece isso. Se não foi, será. Você pode ter certeza. Isso maltrata, porque às vezes a gente não está esperando. Maltrata. Escraviza quando o quê? Quando a política suga de você, por exemplo, o tempo que você deveria ter com a família, você já começa a ter muito menos tempo com a família, você se preocupa em fazer aqui, em fazer ali. Às vezes você chega em casa, tá a sua esposa te olhando, suas filhas, às vezes você sai, o filho está dormindo, quando chega os filhos estão dormindo também, e aí você... E a política, quando a gente coloca ou ensina, ela te ensina, por exemplo, e se posteriormente você ou vocês que nos acompanham alcançarem o êxito novamente, tenho certeza absoluta, jamais vocês irão cair na mesma armadilha, porque tudo na vida da gente precisa ter dosagem. E a gente, às vezes, quando vive ou milita ou entra para a política, a gente esquece essa palavrinha que diz dosagem. É doloroso, é difícil demais. É difícil, mas isso também vai muito de como você enxerga aquilo tudo. Desde o início a gente falou do aprendizado. Isso também, até essa questão da traição, isso tem que servir de um aprendizado para você, entende? E eu sempre entendi, assim, na política as pessoas querem resultados. Mas muitas das vezes os resultados não acontecem, mas por uma conjectura diferente, que não dependia de você. Sabe, eu acho que essa é a maior questão. Por exemplo, agora eu quero falar especificamente para o povo de Seropédica do quilômetro 42. Ninguém lutou mais do que eu para ter aquele campo do Veracruz reconstruído.
Eu consegui uma emenda parlamentar num governo turbulento, numa guerra entre legislativo e executivo. Eu consegui emenda parlamentar, eu consegui o projeto. Eu fui pessoalmente, junto com os secretários, na Caixa Econômica Federal, para liberar o projeto, junto com os engenheiros. Fizemos isso. Isso não era a minha obrigação. Muitas das vezes, o povo que está lá, do Vera Cruz, não sabe que isso não é a obrigação do vereador. O vereador ele tem que articular para trazer a emenda. Isso nós trouxemos. E, infelizmente, eu fui no bombeiro. Tem a minha assessoria presente, que estava comigo. Fomos no bombeiro, porque não estava saindo. Aí, mas o projeto... Não, conseguimos a liberação na Caixa Econômica, conseguimos a liberação no bombeiro. Mas eu não era prefeito. Eu não poderia executar a obra. E, infelizmente, o Vera Cruz não saiu. Mas é mais uma notícia que eu dou aqui de antemão para o povo do Vera Cruz lá, do quilômetro 42. O professor Lucas disse para mim que vai fazer o Vera Cruz com recursos próprios ou com emenda parlamentar. Mas que o Vera Cruz sai e sai nesse ano de mandato. Graças a Deus por isso. Vou fazer o seguinte, o programa começa a afunilar aqui, agora eu vou trazer aqui sequencialmente 2 perguntas para o ex-secretário, acertei, gente, viu? O ex-secretário de Estado, Rogério Brandi. 2 perguntas sequencialmente e depois eu venho com o nosso professor Ivan. De que maneira o senhor classifica a parceria do ex-prefeito eleito e reeleito no município de Queimados, secretário de Estado de Obras, deputado estadual e agora deputado federal, Max Lemos, na sua trajetória política, Rogério Brandi? Ufa, me cansei aqui. De que maneira o senhor vê isso? O senhor falou mais ou menos dessa parceria, mas agora com um pouquinho mais de profundidade, por favor. O Max é um grande amigo, uma referência para mim, me ensinou muito nesses anos que a gente trabalhou junto. Olha ele na tela aí. Esse é o desafio que a gente teve nas chuvas de Petrópolis do ano passado, que foram bem agressivas, né? Esse momento aqui específico foi muito emocionante, né, secretário? Esse é um momento de limpeza na cidade. A cidade sofreu muito. Nós estivemos lá por 60 dias com toda a nossa equipe, que eu quero agradecer a toda a equipe, todos os trabalhadores braçais, os operadores de máquinas, os engenheiros, que permaneceram por lá por 60 dias, recuperando e limpando a cidade. Então, isso nos deu assim, uma experiência, uma vivência que a gente vai carregar pela vida toda e modifica um pouco os nossos conceitos em relação à vida. Bacana. Isso desenvolve muito os nossos conceitos. Foi bom ter participado, foi uma boa experiência. O Max é um grande amigo, um profissional, um político e um executivo de grande capacidade de entrega, grande capacidade de pensamentos futuros. Então, eu tenho uma referência, né, no seu estilo muito grande. Acompanhar um político dessa desenvoltura não é fácil, mas, por outro lado, desenvolve muito. Então, eu me sinto muito honrado de ter participado com ele de grandes desafios e tenho certeza que nós ainda temos muitos pela frente para melhorar a qualidade de vida do cidadão fluminense e, em especial, do cidadão queimadense. Muito bem, um abraço aí ao deputado federal Max Lemos. Qualquer dia nós estamos aqui aguardando o senhor por aqui. Sabe por quê? O senhor tem sido referência para muitos e muitos políticos, antigos políticos e políticos coadjuvantes que estão começando, né? O senhor tem sido referência. Gente, professor Ivan, antes de nós voltarmos lá, aqui, professor Ivan, com quantos prefeitos o senhor se relacionou enquanto vereador? E qual o mais difícil em dialogar? Ai, papai. Na verdade, José, eu só me relacionei. Eu não sei se a pergunta é relacionada ao prefeito de Seropédica ou de uma maneira geral. De uma maneira geral. Porque assim, a gente fala relacionamento, claro, em particular Seropédica, mas em aberto. Sim, não. Então, em aberto é bem mais amplo, né? Exato. Eu me relacionei durante a legislatura, o prefeito de Seropédica era o prefeito Anabal, com quem eu tinha um bom relacionamento, um bom diálogo. Apesar das nossas diferenças, eu brigava muito, mas sempre em prol do que eu achava certo.
E ele mesmo falava, não, ele é brigão, mas ele briga pelo que ele está achando. Brigas certo. ideológicas, ele não briga digamos por assim. ele está brigando por uma classe, por um direito, alguma coisa nesse sentido. Mas me relacionei também durante o meu mandato, e não só durante o meu mandato hoje também, com o prefeito Washington Reis, de Duque de Caxias, que tem uma parceria com a Seropédica, ajuda muito a Seropédica, a Prefeitura de Duque de Caxias, principalmente na área de saúde, que é uma referência a Caxias, entendeu? É uma pessoa que eu aprendi muito, que é o prefeito Washington Reis. Eu conheci ele através do irmão dele, que foi o nosso deputado lá, o Gutenberg Reis. E também, hoje, não durante a minha legislatura, mas hoje eu tenho um relacionamento muito bom com o prefeito professor Lucas. Professor Lucas. Apesar... Resume para mim nesses três. Qual deles foi o mais difícil, ou é ainda hoje o mais difícil em dialogar? Aquele que é mais ranzinza, aquele que diz, não, Lucas, que quebra o pau. Não sei se... Eu imaginei alguma coisa, não sei se... Não, na verdade, todos eles têm os seus pontos positivos e negativos. Características diferentes. É, muito diferente. Então, assim, seria... Com quem o senhor mais debateu? Com o prefeito Anabal, porque eu era o vereador ali, sim, né, sim. e tal. Mas eu era da base, entende? Mas, para você ter uma ideia, tinha uma guerra muito grande entre o prefeito Anabal e a Câmara de Vereadores. Na aprovação de cargos e salários dos professores, só foi possível devido à articulação do professor Ivan, de um lado, e do professor Lucas, do outro. Isso eu falo olhando para o telespectador de Seropédica, para o professor de Seropédica. Muito bem. Podem confirmar com o professor Lucas. Muito bem. Fomos nós dois, porque eu era da base e ele era oposição. E a gente teve uma trajetória inicial juntos. Nós começamos lá no PT, eu e ele, eu fui suplente dele naquela eleição que eu perdi e tal. E a gente, até hoje, é muito amigo. E o diálogo, apesar da política ter colocado a gente em lados opostos naquele momento, o diálogo sempre foi muito bom. E foi emocionante o dia da aprovação do plano de carreira de cargo e salário dos professores. E só foi possível devido ao diálogo meu e do professor Lucas, que eram dois vereadores, um da base e um da oposição, cada um conversando no seu lado para fazer a paz acontecer. Para o único objetivo. Pro único objetivo. Bom, pergunta surpresa. Essa sim, hein? Essa sim. A pergunta surpresa, a produção está me dizendo aqui que é para o ex-secretário de Estado, Rogério Brandi. No monitor, vamos abrir aí a pergunta. Olha o baú aí. É hora do desafio. Eita, pergunta surpresa. É verdade que o Rogério Brandi está colocando o nome à disposição para a próxima eleição de prefeito no município de Queimados? Não me olhem desse jeito. A pergunta surpresa é para ele. Por favor, Rogério. É verdade, sim. A gente colocou o nome para uma pré-candidatura de prefeito. Sim. Colocamos o nome à disposição do partido para uma avaliação. E a gente vai aguardar as convenções para poder iniciar, né? Assim que o partido entender que o nosso nome pode ser um bom nome para colaborar para o crescimento da cidade, a gente estará à disposição. Por quê? O nosso grupo foi o que mais realizou em termos de entrega para a população queimadense. A gente iniciou programas importantes de canalização de rios, construção de unidades habitacionais, construção de creches, polos esportivos da terceira idade, vilas olímpicas. Então, o nosso grupo asfaltou, saneou mais de 500 ruas no nosso período, e a gente entende que, com toda a experiência que a gente adquiriu no Legislativo Estadual, agora no Legislativo Federal, no Executivo do Estado, então a gente está muito mais preparado, muito mais experiente para poder somar ainda muito mais para o desenvolvimento de Queimados. Eita, tá aí, ó. Então é verdade. Vamos saber depois lá no município de Queimados quem tem mais garrafa vazia para vender, gente. Aqui, pergunta surpresa na tela pro professor, o homem da Universidade Rural. Surpresa, é hora do desafio. Dizem que o senhor não foi reeleito porque calculou mal a sua campanha. Professor Ivan, isso é verdade ou isso é mentira? Eita!
Não, na verdade, não tem um motivo específico. Calculou mal, a sua campanha é muito genérico, né? Uhum. Generaliza muito. Mas alguma coisa foi errado, senão a gente teria sido reeleito. Certo, Apesar de ter faltado apenas 38 votos para a gente. bem pouquinho, hein? Veja bem, para a gente alcançar a legenda. Uhum. Eu tive voto para entrar, mas infelizmente o partido realmente furou. Mantive uma palavra com o prefeito Anabal, o prefeito estava muito desgastado, o governo realmente não deixou um pouco a desejar, tanto é que perdeu uma reeleição da forma que perdeu, você sabe, uma diferença grotesca de voto muito grande, que nunca foi vista em Seropédica. Sim. E isso também respingou na base aliada, e aí eu já te digo, você nunca vai me ver botando a culpa de uma falha minha, um erro meu, nas costas dos outros. E esse respingo tinha que respingar mesmo. Uhum. Porque realmente a gente apoiava o governo. Então, se o governo está mal, a gente também está mal. Entende? Então, eu não tenho o menor ressentimento com relação a isso. Eu acho que nós acertamos muito, Zé Carlos, muito, muito. Mas na política, o menos possível. Sim. Qualquer erro pode ser fatal. Crucial, né? E aí você vê que a gente calculou mal? Calculamos, pô. Sim. Claro que calculamos. Sim. Dá a mão palmatória, né? Eu tinha o que estava no meu partido de 800 votos que fez 300. Eita. Para você ter uma ideia, tem um amigo lá que foi candidato, ele teve 372 votos. Ele caiu para 59 votos. Misericórdia. Quem calcula isso? Quem não errar nisso, entende? Então, realmente, mas e ainda assim a gente alcançou uma votação expressiva, entende? E ficamos de fora por muito pouco para fazer a legenda. 37 votos. Aí aquele papo. Vida que segue. Vida que segue. Bom, já mas assim, de fato, esses pequenos detalhes, algumas coisinhas. Serve de exemplo? E aprendizado, sempre. Muito bem. Bom, já vou aproveitar o professor Ivan aqui para nós trazermos aqui as considerações finais do professor Ivan, dizer para você que nos acompanha ou nos acompanhou até agora nesse programa Caso de Política de hoje, que foi um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, aprender um pouco mais na área da educação, no município de Seropédica, principalmente, Universidade Rural, e conhecer também o seu perfil, né, como um político, porque não vai deixar de ser político nunca. A diferença é que estava no mandato, hoje não está, mas amanhã pode voltar, retornar, enfim. Gostaria que o senhor deixasse para nós uma palavra, em poucas palavras, nós já estamos em cima do laço aqui, em poucas palavras, resuma para nós o momento do senhor, como é que o senhor vive, como é que o senhor vê a política e as considerações finais para o nosso público, por favor. Opa, para cima. Opa. Então, Zé Carlos, hoje eu não poderia deixar aqui de colocar a minha família, a minha esposa, meu filho Daniel, de 5 anos, ele é autista. Eu descobri o laudo dele, foi fechado o laudo dele 1 mês depois da minha derrota nas urnas, então eu fiquei, realmente o que mais me abalou foi isso, porque não é fácil. E a consideração final minha é que as pessoas falam, isso é sua bandeira. Eu falei, não, isso é minha vida. Isso é minha vida. Então, hoje eu luto, sim, por uma educação de qualidade, uma educação principalmente inclusiva. Eu vou, independente de mandato, eu vou sempre lutar pela inclusão social de todas as pessoas com PCDs, qualquer tipo de deficiência física ou intelectual. Entende? Isso é independente de mandato. E isso não é uma bandeira apenas, isso é minha vida. E aí eu falo olhando aqui para o telespectador, principalmente para os pais de crianças com PCDs, com deficiências físicas ou intelectuais. Eu falo olhando para você. Eu sei qual é a sua dor também é minha dor. Isso aqui não é usar palanque político, porque eu sempre seria uma voz na defesa dos nossos direitos, dependente de mandato. E eu peço até desculpa pela emoção, porque isso só quem passa é que sabe o que é você ter um filho fazendo um flap, que a gente chama, e sendo discriminado, o que é, e é uma bandeira que eu estou já batendo na tecla com o professor Lucas, tem que ter mediador nas escolas. Não adianta botar um mediador
um mediador para todos os alunos. Não adianta, deixa aqui, prefeito, você vai ser prefeito, se Deus quiser, já deixa um apelo para você no seu município. Porque é uma bandeira que pode ser de vocês e é a causa da vida de vocês também, pode ser de vocês. Porque os estudos antes eram de 100 para uma pessoa, depois passou de 40 para uma, hoje 30 para cada nascimento nasce um autista. Isso para a gente falar só dos autistas. Então, eu já fecho esse momento, Zé Carlos, dizendo para todo mundo, eu serei sempre uma voz a gritar pelos nossos direitos. Grande abraço. Obrigado, professor Lucas. Agora eu gostaria que o professor Lucas é o prefeito, também deve estar falando com a gente, hein, professor Lucas? Se eu confundir o professor Lucas, para mim é uma honra. É verdade. Um abraço ao professor Lucas mais uma vez. Que começamos junto na política e continuamos junto na política. Professor Ivan, muito obrigado pela sua participação. Rogério Brandi, ex-secretário de Estado de Obras, olha, eu quero lhe agradecer, dizer que foi um prazer tê-lo aqui no programa Caso de Política conosco e gostaria que o senhor deixasse uma palavra de fé, de esperança, não só para o município de Queimados, mas também para todo o estado do Rio de Janeiro, já que o senhor foi secretário de Estado de Obras e que nós estamos aqui com o nosso tempo esgotado, infelizmente, bate-papo passa muito rápido. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui de compartilhar com todos os companheiros que me acompanharam desde o início na Secretaria de Serviços Públicos, que são os trabalhadores braçais, os operadores de máquina, os encarregados, os engenheiros, todos que trabalharam no processo para que a gente pudesse ter tido um trabalho positivo de poder contribuir com a melhora dos serviços para a população de Queimados. Estendo aqui também a toda a equipe que nos acompanhou na Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado, todos os técnicos, advogados, equipe administrativa, todos os serventes, todos os auxiliares de atendimento. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Todas essas posições que a gente ocupa, elas não são nossas. Elas têm a participação de todos. Então, eu tenho a obrigação aqui de compartilhar com todas essas pessoas essas posições que a gente pôde ocupar e ter tido um bom trabalho, uma boa entrega e uma boa avaliação. Então, eu queria aqui concluir que, até na política, ninguém está sozinho, ninguém vence sozinho, ninguém fica sozinho. E a palavra que eu quero fechar aqui é união. União é a palavra que me resume e é o que eu tenho buscado no dia a dia da minha vida. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo programa. Professor, obrigado pela participação. Muito obrigado. Gente, que prazer, não é verdade? Que prazer bater um papo com essas duas grandes figuraças aqui, autoridades, hein? Uma no município de Seropédica, que não deixará de ser nunca, o nosso professor Ivan, tá certo? Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até agora, a você telespectadores, ou vocês telespectadores, o nosso muito obrigado. Deixe minha frase de sempre e nos acompanhe lá nas redes sociais, hein? Não me queiras mal, porque te quero sempre bem. E não há nada que destrua um coração perdoador. Grande abraço, valeu, tchau, tchau e até sempre.